Fala pessoal, mais um podcast Chama Que É Show, sua história vale ouro. E hoje eu estou com um convidado muito especial e ele vai compartilhar a história dele. Como eu sempre falo, a minha história vale ouro, a sua história vale ouro e a história dele também vale ouro. E é sobre isso, a gente poder compartilhar as histórias que traz inspiração para sua vida pessoal, emocional e profissional. E isso faz toda a diferença. E eu quero, assim, com muita alegria e com muita energia, de dar as boas-vindas aí pro meu sócio, faz parte da Zoe Club, Marcelo Donon. Muito bem-vindo, Marcelo, ao nosso canal de podcast. Bom dia, Rô. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. É um prazer poder compartilhar essa história, trazer um pouco da minha experiência e vivência que eu tive durante toda essa vida. Eu acho legal, assim, trazer isso pra gente. Isso é muito legal, né? Porque, olha assim, trazer a minha história, trazer a minha vivência e a minha experiência. E a experiência do Marcelo é uma experiência incrível. E eu quero, Marcelo, que você comece contando assim, ó, quem é o Marcelo? O que o Marcelo faz? Ele é um empresário, ele é pai, ele tem neto, qual que é? Quem é o Marcelo? Conta pro pessoal assim, ó, Marcelo, pai, Marcelo é essa pessoa. Marcelo é pai, Marcelo é marido, Marcelo é um CEO e Marcelo é vovô. Poxa, que legal ser vovô, né? Aí quando chega na fase do vovô, a gente fica mais coruja ainda, né? Com certeza, com certeza. E vovô há 15 dias. Poxa, que recentemente. Delícia, que gostoso, que maravilhoso. Gostoso. E aí vai ver essa experiência de vovô, né? Porque é bom demais, né? A galera fala, eu falo sempre, nossa, eu não vejo a hora de ser vovó. Gente, eu sou louca por isso, porque eu acho que é uma fase muito legal, né, da nossa vida. Ser avô é um pai adocicado. Então, você não tem a responsabilidade de criar e tem muito amor para dar. Exatamente. É isso que é o vovô. Gostoso. E o Marcelo, Marcelo, eu quero que você conta para o pessoal que está nos assistindo. O Marcelo, a gente sempre começa com as nossas histórias começando ali da infância, da base. Isso é muito legal. E aí eu quero que você diga para nós de onde que você é, se você é daqui de São Paulo mesmo, se você é de outro estado, pai, mamãe, quantos irmãos, como começou a sua base na infância? Muito bom. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Ok. Né? Onde hoje tem o Corinthians. Igual eu, vamos! Louco por ti, Corinthians! Louco por ti, Corinthians. Foi lá que eu fui criado, foi lá que eu comecei a minha vida. Um menino, uma família, um pai motorista de ônibus, minha mãe faxineira e uma família de muita luta. Uma família de muita luta, uma família disfuncional, né? Uhum. E eu tinha tudo para dar errado. Não é verdade? Então, com muita fé, com muita determinação, eu fui caminhando. Fiz de tudo na vida. Trabalhei na feira. Aí, conta pra gente essas coisas que a gente gosta de saber. Porque as pessoas veem a gente como CEO, e às vezes vê que a gente, né, construiu uma jornada, e às vezes acham que foi tudo muito fácil. E esse momento realmente é pra poder inspirar as pessoas. Exatamente. Então eu tive muitas experiências na minha vida, né? A gente trabalhava para sobreviver, não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Boa. Então eu, por muitas vezes, trabalhei na feira, trabalhei de relojoeiro. Eu arrumava relógio. Que legal. Relógio. Trabalhei de office boy, que era uma profissão muito comum na época. Sim. E durante o tempo da minha vida eu tive que parar de estudar, porque a nota no boletim era menos importante do que o dinheiro dentro de casa, para ajudar a minha família. Pra comer e para ajudar, né? Então eu fui trabalhar como office boy, trazia o dinheiro para dentro da minha casa, e com 11 anos meus pais se separaram. Uhum. E ficamos em 4 irmãos sozinhos. Morando sozinhos, 4 irmãos se virando. Porque aí os papais separou e vocês não ficaram com a mãe, com o pai, foram os 4 sozinhos. Putz. Sozinhos. E cada um com o seu caminho, trabalhando. E um dia eu falei, poxa, eu tenho muito mais do que isso para conquistar. E foi a luta do estudo. Voltei a estudar, terminei o ensino médio, terminei o ensino fundamental e fui estudar. Fiz faculdade, uma administração com ênfase em gestão de qualidade. Administração, muito legal, né? Faculdade de quem não sabe o que faz. Faz administração. Faz administração. A administração faz muita coisa, né? Por isso muito amplo. É muito amplo. Aí você faz administração de empresas, que aí você tem uma gama, né? Assim, um nicho muito grande de oportunidades. É um leque de opção, né? Porque a gente precisava ter um leque maior de opção, porque precisava trabalhar. Uhum. Eu fui para esse caminho, fui fazer administração.
E aí, você nasceu na Zona Leste mesmo? Ou você... Nasci na Zona Norte de São Paulo, mas eu fui pra Zona Leste muito pequenininho. Ah, então você é paulista Sou mesmo, paulista. você é daqui. E aí o trabalho entrou na sua vida a partir de qual idade? Então, você falou que com 11 anos os pais se separaram. A gente pergunta muito isso, porque hoje a gente vê a dificuldade, às vezes as pessoas falam, ai, trabalhar é complicado, é difícil, e eu conto, né? Porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, e no escritório de contabilidade. O pessoal fala, nossa, como assim? Eu falo, com 12 anos, com 16 eu fui emancipada, porque naquela época a emancipação tinha muito valor para quem já tinha se desenvolvido. E você começou a trabalhar com quanto tempo? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. 13 anos de idade. E eu tinha um problema, porque eu fui ser office boy. E office boy que não conseguia andar de ônibus, que passava mal, que enjoava. Imagina. Ah, e você acha que a pessoa precisando trabalhar e ficar enjoado no ônibus? Eu falo assim que enjoado no ônibus não dá, não. Pra quem tá ali no perrengue. Quem aguenta, né? E eu comecei como office boy. Atravessava São Paulo, fui trabalhar na região do Ibirapuera, menino, e andava em São Paulo inteiro, o dia inteiro. Conhece tudo, né? Tudo. Perguntou, tal, sabe, né? Hoje eu não preciso de Waze. Não preciso do Waze. Eu não preciso. Hoje... Tá vendo? Tudo na vida da gente, quando a gente constrói lá atrás, ela serve para alguma coisa. Eu sempre falo. É o aprendizado. A vida, ela traz aprendizados na execução, sem você perceber que está aprendendo. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar como office boy, que me trouxe muito aprendizado. E depois eu trabalhei de muita coisa. Taxista, eu fui taxista em São Paulo. Então todo aquele aprendizado anterior que eu tive de office boy me ajudava a chegar nos destinos como taxista. Será que o Marcelo, olha galera, assim, a gente não quer revelar a idade aqui, porque a gente não gosta muito de revelar a idade, é verdade. Mas eu acho que ele deve ser da época das páginas amarelas. Páginas amarelas porque e guia. É da minha época, entendeu? Então assim... Páginas amarelas. E o guia? Então, o guia, você abriu o guia. O guia, pelo amor de Deus, abri aquele mapa, eu falava, eu fico pensando como que a gente conseguia, né? E conseguia. E conseguia. Por isso que eu falo que a gente às vezes tem a oportunidade e não aproveita. Né? E não acredita que está sendo uma oportunidade. Verdade. E eu vi em todas essas experiências, aprendizados que me fortaleceram, me forjaram para eu conseguir novos caminhos. Sim, eu vejo mesmo que essas oportunidades, elas fazem com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva e é tão bom, eu tenho uma palavra comigo que eu falo assim, ó, tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, porque eu acho que toda a nossa história tem, né, eu falo que é dividida em 3 etapas, espiritual, e aí vem o emocional, nossa mente, e depois vem a parte pessoal e profissional e tudo mais, quando você tá alinhado. Então eu falo, tudo coopera pro bem. Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, porque todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios, quando a gente olha e fala, poxa, isso nos fez crescer. Com certeza. E eu vejo, Marcelo, que você falou, né? Quantos anos tinha o seu irmão mais velho? Então, quando... O irmão mais novo, nós éramos em 4. Em 4. A mais nova tinha 16. Daí tinha uma outra com 15, eu e o meu irmão mais novo. Eu ainda tinha que olhar o mais novo. Ah, então você estava ali no como fala, ali no intermediário. Não era nem o mais novo, nem o mais velho. Mas estavam ali nos desafios. E aí você comentou agora que você teve, né, um momento que você olhou e falou, olha, eu preciso voltar a estudar, eu preciso ter esse olhar. E você fez administração de empresa, você foi estudar, você começou a ter esse olhar. Agora conta pra galera se você era bagunceiro. Você era bagunceiro? Não era. Eu era um bonzinho, quietinho, não fazia bagunça, é incrível, gente. Não era namorador? Aí já é uma outra história. Ah, tá vendo? Porque eu né? sei que os quietinhos, gente. Namorador. Toda namorada que eu tinha, eu achava que eu ia casar. Confesso a você. Era apaixonado. Apaixonado. Me entregava de corpo e alma. Como a tudo na vida. Que bom, e é verdade. Tudo. Uma coisa que você falou. Tudo aquilo que a gente tem uma intensidade muito grande, a gente tem isso em todas as coisas, no trabalho, com as pessoas, em servir, em fazer. Isso vai muito da nossa personalidade. Mas eu dou muita risada, Marcelo, porque eu falo que a gente precisa dos 2 perfis, sempre.
do quietinho ali, sabe, da sala de aula? Daquele bagunceiro que ele sempre é líder de tudo. Sim. Ele que cuida da formatura, ele que é líder de classe, ele tal. E muitas vezes as pessoas não valorizam esse cara, porque fala, pô, é bagunceiro, não estuda. E na verdade a gente precisa da pessoa com essa, porque essa pessoa é que traz aquela energia. E do outro lado também aquele que é mais centrado, aquele que é mais concentrado, aquele que traz mais resultado. Não tem o certo ou errado, tem pessoas. Exato. E todas as pessoas, elas precisam ser respeitadas. E você voltou, os estudos... Foi muito difícil? Foi com muita dificuldade quando você voltou? Foi com muita dificuldade, porque era supletivo para você ter. Eu lembro, pô! Supletivo, e quem pagava era eu, que era pago. Sim. Porque, como eu percebi, nas empresas as oportunidades surgiam, e por eu não estar estudando, eu perdi as oportunidades. Né? E você sabia que você era capaz. E eu sabia que eu era capaz, eu sabia que tinha algo maior para mim nessa vida. Porque eu acredito que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É isso aí, sempre. E comigo foi assim. Porque eu não acreditava. Vou falar para você, eu não acreditava que eu seria capaz de comprar um tênis para mim. Imagina chegar a CEO de uma empresa. De uma super empresa reconhecida, uma empresa que hoje a gente vê que atende outras empresas com um segmento extremamente importante para o mundo. Exatamente. E aí você vê como que vem a virada de chave da transformação. E às vezes a pessoa fala assim, é CEO, é empresário, tem grana ou não tem. E aí a gente às vezes tem os rótulos que as pessoas vão nos rotulando. E os rótulos, ele acontece, Marcelo, desde o ventre da nossa mãe. Então ali, ó, quando a mamãe tá grávida, que a gente tá ali, já começa, o pessoal passa a mão na barriguinha, a barriga tá redondinha, empinadinha, é menino. Tá redondinha, é menina. Ah, vomitou, é cabeludinho. Então, aí quando a gente nasce, a gente chora, aí vem lá, é fome. Mas você não tá falando que é fome. Não, tá molhado, tá com frio. Você tá vendo como que é uma jornada. E aí nós precisamos o quê? Entender qual é o nosso lugar, quais são, o que a gente direciona e saber também filtrar aquilo que as pessoas nos colocam rótulo, para que a gente construa algo diferente. E aí, o que te manteve firme, Marcelo, nos momentos mais difíceis da sua vida? Foi querer ajudar a minha família. Eu sempre tive isso comigo, né? Devido a essa separação, eu entendi que eu era o homem mais velho da família e eu tinha que ajudar a minha família. E isso eu precisava ganhar cada vez mais para que eles tivessem cada vez menos dificuldades. Então, isso foi o meu maior motivador. Legal. A gente sempre sabe que se a gente ganhar, a gente sabe, se a gente ganhar, quem ganha com a gente. Se a gente perde, quem perde com a gente. Então você tinha isso muito claro para você. Estava muito claro. E eu não acredito em vencer sozinho. Eu já não acreditava e hoje menos ainda. Eu acho que o sucesso ele é coletivo. Sim. É isso que eu acredito. Tem que ser. Acredito quando você nisso. Constrói. E aí, você casou, né? Casei. Então você casou quantos anos? Eu casei novo, casei com 26 anos. Aí eu tive meu filho, separei. Depois de um tempo, nós nos separamos e casei novamente. Que delícia construir a família sempre, assim, isso faz toda a diferença. E nos fortalece cada dia. E hoje eu estou há 24 anos casado. Que legal. É uma companheira que estava comigo quando realmente nós estávamos começando, não tinha empresa ainda. Ela foi uma das maiores incentivadoras. Quando eu fui comprar um apartamento financiado na Zona Leste, eu não acreditava. E ela falou, você consegue. Você é capaz. E ela foi a pessoa que mais me motivou e hoje conquistamos bastante coisa juntos. Como é importante a fala das pessoas que estão próximas da gente em mostrar para nós o quanto é importante e quanto somos capazes de ir para o próximo nível. Porque muitas vezes a gente não enxerga, porque a gente fica tão focado ali, ou no trabalho, ou naquilo que a gente tem para poder fazer. E às vezes quando a gente passa por alguma decepção na vida, às vezes trava, né? Trava e você fala, poxa, nisso aqui eu não vou mais... Nessa parte aqui, ó, nesse buraquinho aqui que eu sofri, eu não quero abrir mais. E aí você vê que é possível. E que vem alguém que fala, puxa, vamos pra cima. Vamos que a gente consegue. E junto, né? Muito. Trabalhei muito à noite, trabalhei de madrugada e ela ajudava a olhar o meu filho, a filha dela, e ela conseguia me tranquilizar para eu poder caminhar.
Então, Paz, né? Paz e tranquilidade de saber que seu filho está bem cuidado, que a sua casa está bem cuidada, que a sua família está amparada e você vai para a luta para prover. Né? Esse eu fui para uma luta, de segunda a segunda essa luta. É isso aí. E ó, sucesso. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Fala, o pessoal acha, não, trabalho, porque a gente sempre fala, né? O Joel fala pra gente, o trabalho devolve mesmo. Então é impossível alguém que trabalha com toda a dedicação, entregando tudo que precisa entregar e não ter resultado. Exato. Porque quando você tem resultado, não há o que se discutir. Exatamente. É só fazer acontecer e vai fazer acontecer. E aí você foi pro mundo da tecnologia. Gente, quando a gente fala em tecnologia, dá até um calafrio na espinha. Porque eu e você, temos aí, passamos pela mesma geração, a gente teve muitas mudanças, né, Marcelo? Muitas mudanças. E às vezes as pessoas, quando a gente conversa com as pessoas mais jovens hoje, elas não acreditam tudo que a gente passou, de ir lá no orelhão, colocar a fichinha, tudo que é ficha, cai a ficha. A pessoa fala, que é isso? Cai a ficha da onde? Verdade, E lá, verdade. você precisava ligar para alguém, você tinha que andar não sei quantos, ir lá, colocar a ficha. Exato. E às vezes você queria receber a ligação de algum lugar, você ficava lá no orelhão esperando. Vão me ligar aqui. Para ter um telefone em casa, ficava aquelas filas gigantes para conseguir uma linha telefônica. Exatamente. E aí foi gradativamente, foram tendo essas transformações. E aí você escolheu um segmento que é incrível, que é a tecnologia. Conta pro pessoal como que você escolheu isso. Depois você se tornou um administrador de empresa, você trabalhou em outras empresas. Sim. Como foi isso? Conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional até você se tornar um CEO, né? Vou falar pra você, eu não escolhi. Uma vez eu fui escolhido. Boa! Eu entrei numa empresa de tecnologia para trabalhar no estoque. Mas como assim? Mas carregava caixa. Eu carregava caixa de peças, de computadores, de servidores. Só que aquilo me gerava curiosidade. Hoje o HD, ele é do tamanho de uma carteira, ou menor. Na minha época era do tamanho de uma folha de sulfite. Sim, eu sei. E era uma coisa grande. Eu sou da época daquele do disquete, assim, ó. Isso. Põe o disquete, tira o disquete. Nossa, e fica tá lá. Vendo? Demorava horas pra gravar esse disquete, né? É verdade, eu sou dessa época também. Tadinha então, da Lutinha. Eu fui pro estoque, carregava a caixa e fui com curiosidade estudando aquelas peças. Aí eu falei, poxa, o que é isso? Onde vai? Por que vai? E comprei um livro de hardware, que era o Papa do Hardware. O livro ele tinha umas 3.000 páginas e eu levava ele embaixo do braço do metrô, até doía o braço para poder ler. E todos os dias eu li esse livro para conhecer cada peça. Então você está querendo dizer para mim que a disciplina... Exato. Foi onde você começou a... Porque se você lia o livro no metrô todos os dias, você entendeu que a disciplina faz a diferença. Exatamente. E ali eu fui buscando informação, fui buscando conteúdo, fui passando por muita humilhação, porque as pessoas elas não queriam ajudar. E elas não acreditavam e tentavam boicotar o seu sucesso. Mas é sempre assim, né? Sempre assim. Mas pessoas boas também cruzam seus caminhos. Sim. É só você saber escolher. É só escolher. E quando eu escolhi o caminho com pessoas que me orientavam, me davam o norte, eu comecei a ter oportunidade dentro da área. Eu pedia para fazer hora extra, eu pedia para ficar até mais tarde, eu carregava a mala de técnico nas visitas, só para eu estar junto. Boa essa pegada, isso que você falou. É o servir. Eu costumo falar sempre, primeiro a gente serve. Quando você serve, muda totalmente a nossa visão e estratégia para o próximo passo. Porque tá bom, hoje você carrega a mala. Só que isso te gera o quê? Acesso. Acesso, exatamente. Acesso. Então, se você não tem o acesso, como que você vai entender o que aquela pessoa que está tendo resultado está fazendo para você ter? Exatamente. É acesso. E eu falo. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu não... Como assim? Como que eu vou fazer isso? Como? E não tem nada a ver. Você costuma dizer que o ambiente muda a frequência. E eu procurei o ambiente que mudaria a minha frequência. Disponibilizando o seu tempo. Meu tempo. Fazendo aquilo que às vezes você poderia falar, não, meu trabalho é isso, eu vou fazer só isso. Não, você estava olhando com visão estratégica. Que eu falo que a nossa condição de hoje não determina a nossa visão do amanhã. Exatamente. E carregar mala faz muita diferença. Porque para quem você tá carregando a mala? Total.
não é? Total diferença. Hoje, a gente tem muitas pessoas próximas da gente, que às vezes não tem condições de pagar o que a gente paga para ter acesso. Exato. Será que as pessoas estão valorizando isso? Exatamente. Boa, continua, Marcelo. Então fui carregar mala, fui ouvir, fui ver servidores em empresas, como que funcionava um data center, entrar, perguntava tudo. E eles ainda riam de mim e falaram, mas você não para de falar, cara. Eu falei, eu preciso falar, eu quero ser você, eu falava. Boa. Eu falava, eu quero ser igual a você. E me ajudaram, me deram uma oportunidade. Só que eu não fui pro caminho técnico. Dentro da empresa de tecnologia, eu fui pro caminho da qualidade. Normas, regulamentações. Que um dia um diretor falou para mim, Marcelo, você tem uma habilidade que nenhuma faculdade vai te dar, que é resolver problemas. Você resolve problemas. Tem gente que não consegue. Eu não entendia isso, mas já era intrínseco meu. Mas é verdade. Quando a gente fala em faculdade, na vida empresarial, muitas coisas a faculdade não ensina. É muito importante que você estude, que você busque conhecimento. Mas o mais importante, dentro de todo esse contexto, é você fazer as duas coisas. Porque se você só estudar e não ter o acesso para poder aprender, e empresário aprende com empresário, profissional aprende com outro profissional, você vai ficar fardado ao fracasso ou limitado a só o conhecimento. Exato. Você tem que usar o conhecimento e a habilidade. Exatamente. É o chá, né? Competência, sim, habilidade e atitude. É o chá. Eu carrego esse chá na minha vida. É isso aí. Tomei muito esse chá. Conhecimento, habilidade, é verdade. Eu falava tanto é o isso. Chá. Então, fui lá, trabalhei, fui para a área de qualidade, trabalhei em grandes integradores de solução de tecnologia e fui aprendendo. E a vida vai te pregando peças. Você sai de um, você entra em outro, sempre buscando estudar. Um dia me falaram para implementar uma norma, a ISO 9000, na empresa com 400 funcionários. E disseram para mim, Marcelo, 3 diretorias tentaram e não conseguiram. Você quer? Eu falei, quero. E implementei. Um desafio, né? Um desafio. É melhor quando alguém fala assim, ninguém conseguiu. Será que você consegue? Aí você bate no peito e fala, eu consigo. E vai. E com isso, a coragem. Eu tive coragem e eu não tinha nenhum conhecimento da norma. Então eu estudava em paralelo a implementação. E isso me trouxe um aprendizado muito amplo, porque eu naveguei em todos os setores da empresa. Me permitiu que eu falasse com cada um de cada setor para escrever o que cada um fazia, fazer um merge ali junto com a lei, trazer aderência. Então foi árduo e aí foi um divisor de água na minha carreira, porque eu criei visibilidade, eu certifiquei uma empresa. E depois eu criei visibilidade e oportunidades. Tá vendo? Mas você falou uma coisa super importante. A coragem. Eu sempre falo. Você tem que ter coragem. Primeiro vem a coragem para depois você decidir. Porque se você tem coragem para tomar uma decisão, aí você vai. E as pessoas não têm coragem. Então você não tinha tantas habilidades, você nunca tinha feito aquilo. Mas o que você entendeu? Eu sou capaz. Porque tudo que é novo, a gente está num processo de evolução todos os dias. Muitas coisas mudam todos os dias. Então, tem muita inovação. E às vezes as pessoas falam, não, mas isso não vai dar, isso não sei. É buscar conhecimento. Se é inovador, todo mundo vai ter que aprender junto. Exatamente. Nós estamos numa era que está todo mundo falando da reforma tributária e tal. É novo para todo mundo. Não tem o melhor, o maior. Não, é novo para todo mundo. E o que vai acontecer? Vai ter o que vai se destacar. O que não vai se destacar. Por quê? Porque às vezes a pessoa ali, ela tem até a competência, mas ela não tem coragem de assumir uma empresa e falar, não, daqui que eu faço. Exato. Não tem essa coragem, não, daqui que eu vou fazer. E quando fazer da melhor forma possível. Fazer da melhor, trazendo o maior resultado para essa empresa. Exato. E aí você vai ter o quê? Que você criou. Visibilidade, autoridade, posicionamento. Por quê? Porque você certificou. Quem certificou? O Marcelo Donovo. Exato. Isso muda. E com isso eu recebi muitas oportunidades de fora, criou uma visibilidade no mercado. E eu recebia oportunidades de emprego que eu recusava na época. Eu falava, não. E continuei lá. E foi a melhor coisa que eu fiz. Essa empresa ela conseguiu me proporcionar uma pós-graduação numa das melhores faculdades que tem hoje no Brasil, que chama IBMEC, né? O INSPER. E só que quando eu cheguei lá, eu percebi que toda a minha história teria um peso.
Porque as pessoas que estudavam comigo eram pessoas com poder aquisitivo muito melhor e com mais tempo. E eu não tinha esse tempo. Mais uma vez, o servir. Conheci uma pessoa que falou, Marcelo, eu vou te ajudar. Você consegue chegar 2 horas mais cedo? Opa! Eu falei, consigo. E ela renunciava o tempo dela a meu favor, só para ver o meu sucesso e a minha conquista. E eu sempre me perguntei, poxa, o que eu estou fazendo nessa terra? Qual que é o meu propósito aqui? E hoje eu tenho isso muito claro para mim. Eu estou na terra para servir, de várias formas. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Servir um colaborador, servir uma família, servir um amigo, servir um morador de rua, que a gente tem vários projetos sociais. Então, assim, eu entendi isso, que é servir. E eu fui muito servido. Eu fui muito servido profissionalmente. E eu só cheguei onde eu cheguei por causa de pessoas que cruzaram o meu caminho, profissionalmente. Então, conseguiu me proporcionar uma pós-graduação numa faculdade de renome, onde também aí começou a me abrir portas, mais portas ainda. Então, o caminho que eu persegui foi um caminho de sucesso e apoio, que sozinho a gente é mais difícil. Então, mas você vê que legal? A pessoa falou, olha, eu vou proporcionar para você 2 horas, você pode chegar mais cedo? Você poderia falar? Não posso. Não consigo. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes ficam dormindo, né? Exato. As pessoas ficam dormindo, em berço esplêndido e falando, a minha vida não tem resultado, eu não consigo, o não. Quando você escolhe e decide fazer aquilo que é muito com maior resultado para sua vida, você vai conseguir. Exatamente. É só fazer. Eu costumo dizer que a oportunidade tem cabelo. E quando ela passa, tem que pegar. Agarra. Agarra. Gostei. Agarra. Gostei dessa Agarra, aí. Porque depois puxa os cabelos, passou, ficou. Puxa o cabelo dela e põe no seu bolso. Traz a oportunidade. Mas é verdade. Aí você consegue construir e ter outras oportunidades. E aí? Aí você trabalhou todo esse tempo na empresa e aí você construiu. Como começou a Ativa? A Ativa começou quando eu estava como diretor em uma empresa de tecnologia e eu saí de lá. Por vários motivos, a empresa teve uma reestruturação e nós tomamos a decisão de sair. E eu falei para minha esposa, e aí, eu procuro emprego ou abro uma empresa? E mais uma vez, ela falou, vai abrir uma empresa. A empresa começou na sala de casa com 2 notebooks. É isso aí. 2 notebooks, e ali começou. E um apoiando o outro, eu indo para o mercado, nos meus relacionamentos, fechando um negócio aqui, um ali, reestruturando a empresa. Aí abrimos o escritório, começamos a contratar pessoas e a empresa cresceu muito. Hoje, o tempo médio dos nossos clientes hoje, a perenidade é 10 anos, 13 anos, que a gente já atende muitos clientes, que trouxe um aprendizado muito grande. Mas mais uma vez a coragem em abrir a empresa. Mais uma vez, apoiado por alguém que estava comigo na mesma luta, que morou comigo, dormiu no chão, num colchão no chão, com uma TV de 14 polegadas, lembra aquela de tubo de 14? Era o que nós tínhamos. Lembra preto e branco, eu nem tinha. Eu também, seletor. Aí com a tecnologia de novo, seletor. Virava o seletor. Então aí começou a empresa, começou aí. A gente foi crescendo, alavancando, estudando, certificando, porque é uma constância na nossa vida estudar. Sim. Hoje o que a gente vende, amanhã muda, depois muda. Só a inovação que tem o tempo todo. Então hoje eu falo para você, a gente tem um parceiro que tá conosco há 15 anos de delivery, de entrega, e esse parceiro há 15 dias estava na maior feira de cibersegurança do mundo, que é quem entrega os meus projetos. Sim. Então sair da onde você veio para falar que estava em São Francisco, na Califórnia, um time que entrega aquilo que a gente vende, é muito grandioso. Sim. Porque fala, poxa, olha onde eu estava, olha onde eu cheguei. E aonde eu ainda posso chegar. Ainda vai chegar, porque a jornada da caminhada, ela não parou. Exato. Ela continua constantemente. Eu falo que todo amanhecer faz com que a gente comece a escrever uma nova jornada. Exato. E isso vai indo cada vez mais. E é muito incrível, porque você fala, você construiu a sua empresa junto com a sua esposa, e vocês hoje trabalham juntos buscando entregar soluções para a vida de outras empresas, para a vida de outras pessoas. Soluções que protegem os dados. E aí, conta... Olha, agora ele vai contar o que a empresa dele faz, gente. Presta muita atenção nessa fala, porque eu tenho certeza absoluta que você precisa disso. Exatamente. Porque hoje todo mundo
tá até com o celular na palma da mão. Exatamente. Então, até as pessoas de mais idade hoje precisam da senha Gov do governo. Fazer o tal do imposto de renda é um desespero total para nós, profissionais da contabilidade. Para chegar, né? Para chegar, mas todo mundo precisa. Precisa. E se precisa, o Marcelo vai falar para vocês aqui o porquê disso. Eu vou pegar um gancho do precisa da tecnologia e precisa da proteção. Uhum. Hoje, a informação e o dado é o petróleo do mundo, é o ouro do mundo. Uma empresa hoje, com seus dados roubados, criptografados, ela pode parar, ela pode não funcionar e isso tem um prejuízo muito grande para ela, ao ponto de fechar muitas vezes. Sim. Então, a proteção de dados hoje, ela é fundamental. Sem contar as regulamentações e os regulatórios que as empresas precisam estar aderentes. Sim. Uma lei LGPD, ou um hospital que tem o RINS, que é uma norma, tem o Joint Commission, que é uma outra norma de hospitalar. Então, eles precisam estar aderentes a essas normas que exigem cibersegurança. Sim. Poxa, mas o que é isso, Marcelo? Você tem camadas de proteção dentro de uma organização. Você tem uma camada de um anti-malware, que é o que vai em cada máquina, o que vai no seu celular. Sim. Você tem um firewall que ele protege entradas e saídas, que não permite que acessem pedofilia, pornografia, material bélico e outras categorizações dentro de uma ferramenta que impede que os seus colaboradores acessem algo ou de fora para dentro também nessa camada. Além disso, tem uma solução que eu sou encantado, que é DLP, que impede o vazamento dos dados. Imagina você, lá no escritório de contabilidade, alguém dá um print em um documento sensível e manda para o seu e-mail particular. Sim. A empresa não sabe que vazou um dado. E nós conseguimos bloquear esse tipo de ação. Impedir que esse dado vaze. Através de um bloqueio, sabe? O que tentou vazar, quem tentou, a máquina e o endereço. Isso traz um nível de proteção muito grande para a empresa. Porque hoje a lei, a LGPD, ela tem uma multa de 2% do faturamento a 50 milhões de reais por incidentes. Imagina você ter um vazamento de dados, ser penalizado, o que isso pode impactar na sua empresa? O que isso pode trazer de malefício para a sua empresa? Então a gente consegue proteger. Esses são alguns pontos. E é muito importante isso, Marcelo, que você colocou, porque muitas vezes os diretores, os gerentes de departamento, ele não sabe que isso aconteceu. E às vezes as pessoas ficam naquela, não valoriza isso porque não tomou a multa, ou porque... Mas parou para pensar, os seus dados, aí coloque você como ser humano, vai no hospital e tem ali uma situação confidencial da sua vida pessoal ali, de alguma coisa que você fez, e de repente esse seu exame sai aí no Instagram, em redes sociais, todo mundo vê. É a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas é a mesma coisa. Todo cliente que você tem dentro da sua empresa, com os dados sensíveis, ele precisa ser protegido. Protegido Como pela você lei. Está protegendo isso? E pela lei. Que às vezes as pessoas não levam em consideração e acham que está tudo bem. E não está. Exato. Porque é a mesma coisa, o que a gente não quer pra gente. A gente não quer para o outro. Exatamente. Nós fizemos um teste em um hospital. Teste. Essa ferramenta rodando só para auditar, sem bloquear. E tivemos um caso de uma enfermeira que ela deu um print num prontuário de uma criança e mandou para o e-mail particular dela. Vazou o dado. Nós identificamos, falamos com o gerente da área, falou, vazou o dado da máquina tal, da usuária tal, o documento tal. Ele falou com ela no outro dia e ela falou, eu fiz mesmo porque eu precisava buscar minha filha na escola e eu precisava também olhar esse prontuário que eu olharia na minha casa. Ela não fez de má fé, mas vazou um dado. Mas ela passou pro e-mail dela. Vazou um dado. Com isso, ele adquiriu a ferramenta depois desse incidente e aí a gente bloqueia hoje. Hoje é bloqueado. Então se alguém tentar vazar um dado semelhante, vai bloquear e não vaza. Então tem que ter esse nível de responsabilidade, porque é extremamente complicado. E você vê muitas coisas aí, às vezes as pessoas falam, não, surgiu, aconteceu isso, vazou uma informação, ficou tal. E às vezes foca só
nas pessoas, nos top, né? Ah, não, vazou o vaso daquela pessoa que é muito importante. Não, eu sou importante tanto quanto essa pessoa. Exatamente. Eu não quero que as informações pessoais ou as informações da minha vida seja compartilhada com outra pessoa que eu não tenho autorizado. Exato. E isso as pessoas não valorizam. Então, eu queria até que você falasse para o público da responsabilidade, assim, ó. Qual a dica de ouro que você daria para essa galera toda aí, empresário e não empresário e ser humano, sobre o cibersegurança? A dica que eu daria é que a cibersegurança, ela não é só tecnologia. É uma estratégia em cibersegurança. Você tem que ter uma estratégia desenhada em cibersegurança. Boa. Como que é construído a cibersegurança ou a tecnologia? São 3 pilares. Primeiro pilar, pessoas. Segundo pilar, tecnologia. E terceiro pilar, processos. Então você tem que ter uma empresa que te apoie nesses 3 sentidos. Boa. Pessoas, processos e tecnologia. Então você tem uma ferramenta que ela vai te apoiar na identificação de incidentes de cibersegurança, pessoas bem treinadas, que a gente também faz isso. Hoje a gente tem uma plataforma educacional para cibersegurança. Boa. E a gente tem processos claros e definidos, né? Hoje tem um hospital que a gente monitora 750 dispositivos de rede. Se agora, nesse exato momento, cair um servidor, a gente está olhando. Então eu vendo sono, eu vendo tranquilidade para esses gerentes e diretores. É isso que a gente vende. Porque é muita responsabilidade e tem uma lei cobrando por trás. E tem pessoas, sempre pessoas a serem protegidas. Dados pessoais. Sim. Então o que eu diria é invista na estratégia de cibersegurança. A gente desenha junto essa estratégia. A gente hoje consegue fazer um assessment nos ambientes e mostrar o nível de maturidade de cibersegurança que essa empresa se encontra. E dali vai gerar um documento mostrando o que ela tem que fazer para aumentar esse nível de maturidade. E a gente apoia esse crescimento. Legal, porque às vezes a pessoa vai crescendo a empresa e não vai ter esse olhar. E eu sempre falo que toda empresa, ela tem ali os seus departamentos, ela vai construindo. Ela começa ali desde o seu plano de negócio, vai subindo, vai tendo ali os departamentos consolidados. E é muito importante, porque nenhuma empresa hoje, ela consegue trabalhar sem um computador, pelo menos um computador. Sim. Pelo menos um. Porque para emitir nota fiscal, emite de algum outro lugar. Eu sou da época do talãozão. Mandar um e-mail. Mas, para mandar um e-mail, então é impossível. E quando você cria essa maturidade, entende o quanto isso é importante, você já começa pelo começo. Exato. Sabe aquela história? Eu tenho 100 computadores. Comecei pelo básico, porque o básico serve. Mas quando você já começa a colocar o básico ali, você começa a entender quanto isso é importante e você vai construir na escala. Exato. E aí é importante isso que você falou. Você gera um diagnóstico para que a pessoa saiba qual o nível que ela está. E quando você foca nisso, fala, poxa, olha, meu nível tá 3, pô, eu tenho que correr. Exato. Meu nível tá 2, misericórdia. Tá 0, pô, eu tenho que contratar agora. O que eu faço agora? Agora, porque se isso acontecer, e eu falo, é algo que é preventivo. Total. É igual as pessoas falam, ai, eu não quero fazer seguro, mas todo mundo faz. Porque não é preventivo? É preventivo. Você não quer precisar usar todo o tempo, mas é para você ter uma prevenção, para você ter uma segurança, para sua empresa crescer com segurança, porque igual você falou, imagina você cresce, escala, vem uma multa, puf, o que aconteceu? Quem não gosta de ter empresa para ter lucro? Todo mundo. Todo mundo. Mas se o seu lucro vai por água abaixo, por uma falta de tomada de decisão. É isso. Exatamente isso. E o maior ofensor hoje em cibersegurança são pessoas. Pessoas precisam ser treinadas. Pessoas precisam passar por testes dentro da organização, simulando situações que levam ela a treinamentos. O que é isso? Ferramentas. Eu vou falar, hoje eu vou lançar um e-mail dentro da minha empresa do iFood, que você compra um lanche e você ganha o outro. Mas na verdade é um malware aquilo, é um phishing. E a pessoa clica e aí ela é invadida. Ai, nem me fala essa palavra iFood que eu fico desesperada, porque olha,
Já fui clonado. Ixi, olha, eu nem uso iFood por conta disso. É isso. É isso que as pessoas... Eu estou citando o iFood como um dos exemplos, mas tem um monte. Sim. Tem bancos, você vê lá boleto, clica aqui para ver seu boleto. Sim, o pessoal acaba... E hoje a gente tem ferramentas que treinam as pessoas. Ela clica no simulado, sem saber que é um simulado, que já remete ela a um treinamento automático. Então ela já vai para vídeos, fala, você clicou, observe isso, observe o .com.br, observe a URL que está em cima, para ver se realmente é do iFood. Então você vai orientando a pessoa num processo, numa trilha de treinamento, que vai conseguir fazer com que ela pare, identifique e se eduque para não fazer novamente. É, porque as pessoas fazem as coisas muito no automático, né, Marcelo? Automático. Ai, tá ali na correria do dia a dia, pá. Ai, tem que fazer, tem que terminar, não tem uma organização, não tem um plano de trabalho diário. E aí vai recebendo aquele monte de... Porque assim, nós recebemos milhões de informações o tempo todo. Exatamente. É o tempo todo a informação no WhatsApp, a informação no e-mail, a informação nas redes sociais, a informação. E às vezes você não tá treinado o suficiente para poder ter essa preocupação. De falar, não vou. E aí é importante, porque se você coloca essa ferramenta, você trazendo a educação empresarial para quem está usando, começando pelos diretores, Sim. por todo mundo, isso vai trazendo o quê? Mais consciência. Exatamente. E quando se tem mais consciência, a pessoa vai melhorando. E aí vai trazendo uma proteção. A gente costuma dizer que a conscientização ela tem que ser top-down. Ela tem que começar de cima para baixo. Sim. Né? Então, normalmente, a gente começa de cima para baixo a conscientização. Então, e tem um ponto importante que as empresas não se apegam, que é a questão da lei mesmo. Tem 2 artigos que eu mais gosto na lei, na LGPD, que é o 46. Conta o artigo da LGPD pra galera, ó, presta atenção nisso. Vamos lá, galera, ó, 46. O artigo 46, ele diz que você tem que adotar medidas técnicas e administrativas para proteção do seu dado. Você tem medidas técnicas e administrativas? Você realmente está protegido? As pessoas acham que estão protegidas, mas muitas vezes não estão, por falta de conhecimento e vivência. Então, às vezes um assessment no ambiente traz uma visibilidade muito ampla. Artigo 48 diz que você tem que comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados, no Ministério Público, em caso de vazamento de dados. Como você vai comunicar se você não sabe que foi invadido? Pois é. Aí o ser humano, bonitinho, vai lá e fala, meu dado foi invadido pela empresa tal, fulano de tal, roubado, e agora eu estou exposto aqui. Aí o que vai acontecer? Vai você tomar uma multa. Multa e prejuízo financeiro para sua operação parada. Um sistema travado, a operação parada, um time sem conseguir trabalhar. Como que você faz isso com a operação travada, criptografada, com um cadeado lá falando, ó, quer sua informação? Pague de volta. Pague o resgate. Como que você vai pagar de novo isso para ter de volta? Não, e outra, não é certeza de que se você pagar, você recebe. Sim, não, porque tudo é golpe. Sequestrador. Sequestrador de dados. E como que você vai negociar com o sequestrador? É muito desafiador, e as pessoas às vezes não dão essa importância. E aí, o que diferencia a sua empresa do mercado hoje? Hoje a gente tem um time muito certificado, um time muito especializado. Tá. E isso já está no nosso DNA, né? Tem 2 coisas, a flexibilidade, a rapidez. Antigamente o maior engolia o menor. E hoje eu entendo que o mais rápido engole o mais lento. As coisas são muito rápidas hoje. Sim, e o cliente precisa de uma atenção rápida, diante de cenários. Está numa auditoria, identifica um ponto de vulnerabilidade, ele tem que saber para quem ele liga ali. Poxa, estou aqui, ó, identificar um risco aqui, você me ajuda? Ajuda. Responde isso e isso. Fala que você vai arrumar em 6 meses, 3 meses, 1 mês, e a gente te ajuda a fazer isso. Aconteceu recentemente isso. Ele ficou desesperado. Por quê? Não conhece as vulnerabilidades do ambiente. Ele não sabe como está o ambiente. E só sabe diante de uma auditoria externa ou diante de uma invasão. Mas aí já aconteceu. Aí já aconteceu, é o que você falou, né? Como eu vou negociar com o sequestrador de dados? Entendi. Vira um desafio gigante, né?
Você fala, puxa vida, e agora como que eu vou fazer isso legal? E aí você tem, então, toda a parte aí do senso de urgência que eu costumo falar. A pessoa, a sua empresa, ela acaba tendo esse senso de urgência diferente, e aí acaba fazendo com que os resultados são resolvidos com mais agilidade, com mais dedicação ali para aquele fato. Sim. E um ponto no mercado que acontece muito você ter um técnico na sua empresa. Normalmente fala, mas eu tenho um TI na minha empresa. Só que esse TI está limitado de conhecimento, ele não está olhando para o mercado. Muitas vezes ele está atendendo os usuários da sua empresa, o servidor da sua empresa, aquelas necessidades de suporte pontual. Só que ele não está olhando. Nós estamos em várias empresas, nós estamos em vários eventos. Nós nos certificamos constantemente. Eu trago isso, as tendências da cibersegurança, as inovações e conteúdo para te apoiar. Eu subsidio você de informação para tomada de decisão. Então eu falo, tá aqui, seu ambiente está assim, eu não consigo justificar o investimento. Então manda esse relatório para o seu diretor e fala para ele que se ele não puder investir, ele tem que assumir o risco junto com você. Porque o risco ele existe, é iminente. E a pessoa até fazendo esse pré-diagnóstico, como você falou, é importante, porque aí você traz até essa informação e gera-se uma ocorrência informando ali a empresa o risco que ela está correndo. E a tomada de decisão sempre é do CEO e tudo mais. Mas aí, se acontecer o problema, até esse departamento de tecnologia vai falar, olha, eu apontei que era importante. Exato. E você falou um ponto que é muito legal. Às vezes, quando você é uma pessoa do TI, que ele fica interno ali dentro da empresa e não, fazendo o seu trabalho diariamente, ele não tem, às vezes, essa oportunidade de estar externo, buscando informação e tal. E aí, se você tem um apoio dessa consultoria, igual você falou, a parte estratégica, a parte de pessoas, a parte de treinamento, você tem um apoio externo. É igual nós, empresário contábil, a gente tem lá a empresa de consultoria, a gente tem isso aqui, tem isso aqui. Pra quê? Poder buscar. E às vezes a pessoa tá ali, dentro da empresa, fala que vai fazer tudo interno, aí a empresa não tem condições de investir em conhecimento para todo mundo que está, para buscar tal, e quando vai ver, está perdendo dinheiro e tempo. Sim. Dentro daquela empresa sem que tenha bons resultados. Exatamente. E conosco, você consegue melhorar o nível de cibersegurança e treinar seu time técnico. Fazer uma passagem de conhecimento durante uma implementação. Legal. E aí, Marcelo, e você? Vai fazer evento para chamar essa galera para entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Com certeza, já temos um aí no radar já. Então a gente está previsto aí para junho, A gente ainda vai validar essas datas, mas com certeza a gente quer os empresários numa sala, trocar essa ideia, trazer essa informação, compartilhar, porque é importante que todos saibam. Legal compartilhar conhecimento, levar isso para outra fase. E aí, e o que o Marcelo faz nas suas áreas vagas? O que o Marcelo gosta de fazer? Eu sei que você é um profissional de uma área muito interessante. Conta pro pessoal o que esse Marcelo faz e o que isso agrega dentro da sua profissão, porque a gente sempre sabe que o que a gente faz sempre agrega dentro da nossa profissão. Conta pra nós. Antes de falar o que eu faço, eu vou falar que o que eu faço já está na minha vida desde menino. Vou falar rapidamente, com 18 anos eu participava de um projeto que chama Anjos da Noite, onde nós íamos para a rua entregar comida, roupa. Isso foi muitos anos. Eu ajudei a criar o logo dos Anjos da Noite na época. Anjos da Noite, legal. E era um grupo de pessoas comprometidas com o outro em servir. Começou ali. E o trabalho social ele sempre esteve comigo durante uma vida. Isso eu não consigo hoje viver sem isso. Então está muito intrínseco na minha vida. E hoje eu sou palhaço hospitalar. Uau. Eu faço palhaçaria. Eu visito hospitais, abrigos, asilos na região Bragantina. Nós somos numa média de 80 palhaços a trupe. E hoje a gente faz um trabalho excelente. E dentro dessa palhaçaria tem alguns braços que eu acho que vem ao encontro do mercado corporativo quando você fala em escutatória. Escutatória, como diz o Rubens Alves, todo mundo fala em falar, oratória.
seja educado na escola a apresentar o seu trabalho. A família, conta pra ele o que você aprendeu na escola. Fala pra vovó que você já sabe falar isso, mas ninguém fala, ouve, aprende a ouvir. É verdade. E nós temos um braço do projeto que chama Prosa e Viola. A gente vai para o hospital para ouvir o paciente, que está numa situação de vulnerabilidade, de dor, de sofrimento, e a gente ouve. Então a gente entra no hospital, a gente fala, ó, me conta o que você quiser. Pode ser triste, pode ser alegre, eu vim aqui para te ouvir. Que legal, olha. E aí que a gente incrível. ouve muitas histórias. E no final, a gente termina com uma musiquinha, que não é o meu forte, eu tenho que admitir. Né? O Marcelo cantor, já pensou? Aí não é o meu forte, mas eu vou lá cheio de amor. Eu já aviso, não canto bem, mas canto com amor. É isso E aí. aí a gente leva essa mensagem. Então, o Marcelo pessoal, o que me dá prazer hoje, o maior prazer da minha vida é a palhaçaria e é esses trabalhos sociais. E dentro dos hospitais, qual, assim, a sua maior experiência que você teve, assim, no ambiente hospitalar? Que marcou, assim, né? A gente sempre tem, eu acho que constantemente a gente começa a olhar quando a gente fala saúde, família e trabalho. É isso. Então, saúde, porque eu tenho uma frase, assim, eu costumo falar o seguinte, se você tem saúde, você tem vários sonhos. Se você não tem saúde, você tem um único sonho, que é ter saúde. Exatamente. E eu vivo isso, eu experiencio isso. A minha maior experiência que me marcou, tenho muitas para te falar a verdade. Sim. Mas a que mais me marcou foi no Hospital Barretos, Hospital do Amor. Tem uma casa, os alojamentos do entorno, e é uma casa de crianças, pessoas especiais, adultos, crianças. E eu entrei em um quarto e eles não se comunicam, eles só mexem os olhos. E aí os palhaços não conseguiam interagir. E antes de sair do quarto, eu sozinho no quarto, eu falei, Deus, me ajuda a interagir com essa pessoa. Eu quero levar um amor, uma mensagem, um carinho. Aí tive um estalo, um insight, eu pus o meu dedo próximo do dedo dela e falei assim, se você estiver ouvindo o palhaço, pisca o olho. Uhum. Ela piscou o olho. Uhum. E disse de novo, se você gosta do palhaço, sorria. E ela sorriu. E ali é uma comunicação muito difícil, porque eles são muito especiais, eles não têm nenhuma comunicação, não falam, não se mexem, eles têm até o corpinho meio tortinho, não andam. Então eu falei, poxa Deus, me deixa interagir. E ali foi um divisor de água para mim. Ali foi mágico, porque Deus está em cada passo da sua vida, é só você enxergar. Ele fala com você o tempo todo. Sim. Ele se comunica com você através dos outros ou de experiências que você vive. E ali foi uma das maiores experiências que eu tive. Essa eu considero uma experiência boa. Sim, porque você fala, né? Às vezes você tá ali num ambiente para levar algo e assim é a vida, é a nossa vida. Muitas vezes a gente quer fazer algo, a gente quer entregar algo e a gente não sabe como fazer. Exato. E aí, se a gente não sabe como fazer, mas a gente tem o esforço e a boa vontade para que isso aconteça, você vai ter uma direção para fazer. Exato. Foi o que aconteceu com você nesse momento. Você foi direcionado. Tá, não tá me ouvindo? Mas deixa eu tocar. Deixa eu falar. Exato. Deixa eu perguntar. Você tinha duas opções. Em continuar olhando sem fazer nada, sem entender, ou tomar uma atitude. Exatamente. Quando a gente toma uma atitude em qualquer situação da nossa vida, a gente vai ter um resultado. E nós somos responsáveis por tudo que acontece com a nossa vida. Nós somos responsáveis por isso. E nós temos que aprender a assumir isso. Então, muitas vezes a gente não tem grandes resultados daquilo que a gente imagina. E quando a gente olha pra gente mesmo, a gente fala assim, poxa, que tanto que eu me dediquei para que isso acontecesse. Aí vem aquela pergunta, será que eu me dediquei mesmo? Exato. Ou será que eu fiz simplesmente relaxadamente? Exatamente. Aí você começa a se olhar, porque é nesse momento que você está sozinho, que você está lá debaixo de chuveiro, você fala, poxa, eu precisava vender mais. Aí você fala, poxa, eu não estou vendendo. Mas será que você está se dedicando o suficiente para vender mais? Ah, não estou conseguindo fazer tal coisa. Mas será que você está se dedicando para você conseguir fazer tal coisa? Será que está fazendo alianças corretas para chegar no seu resultado? Será que você está com as pessoas, né?
esse ano de recorde, ano de aliança, ano de conexão. Será que você está fazendo? Não. Aí você fala assim, poxa, é verdade. Eu preciso melhorar, eu preciso me dedicar, eu preciso realmente fazer a diferença para que eu simplesmente não passo pelas vidas das pessoas, mas que eu realmente impacto as vidas das pessoas, porque quanto mais pessoas impactadas, maior é o nosso legado. Exatamente. E é sobre isso, Marcelo. Fico muito feliz, porque o nosso bate-papo acabando, tá? Ai, que legal. Foi ótimo. Passa rápido demais e o pessoal fica assim, nossa, como que vai ser? Mas é muito rápido, porque aqui a gente fala de conversas verdadeiras. Quando a gente fala de conversas verdadeiras, não tem muito que ficar inventando nada, fazendo. São histórias que valem ouro. Histórias que servem para motivar, para inspirar outras pessoas. E entender que todo ser humano ele pode chegar aonde ele quiser chegar. Basta ele acreditar e fazer o que precisa ser feito. E eu quero que você mande um recado para a galera, aquela mensagem de impacto, para que eles lembram do Marcelo. Vou tentar. Manda aí uma mensagem aí para o nosso público do Chama Que É Show. O que eu diria é que juntos somos mais fortes. Quando a gente se une a quem tem o mesmo propósito e a mesma energia que você, o sucesso é certo. Isso para a vida pessoal e profissional. Então a gente tem que estar junto com os melhores para podermos fazer o melhor. É isso. Boa, galera, tá vendo? E aí, se você gostou desse podcast, você compartilha, porque eu falo que você só compartilha aquilo que é bom. Então, se você gostou do nosso podcast, compartilha essa história que vale ouro do nosso amigo Marcelo, um cara incrível que tem uma história maravilhosa. E você que tem a sua história que vale ouro, reflete e olhe para você. Lembre-se que você pode escrever uma nova jornada a cada amanhecer. Escreva essa jornada de forma extraordinária, porque eu tenho certeza que juntos somos muito mais fortes, juntos podemos ir mais longe a cada dia. E eu agradeço muito poder bater esse papo com o Marcelo. E se você quiser saber, encontrar o Marcelo, qual a sua rede social, Marcelo? @Marcelo Donon. DONON. Marcelo Donon nas redes sociais, procure esse cara, bate um papo, procure convidá-lo para fazer uma análise, um diagnóstico dentro da sua empresa, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma visão muito melhor do que você tem hoje em relação ao cyber de segurança. E eu sou Rosângela Costa, esse é meu Instagram. Se você quiser conversar comigo, mande lá um oi que eu estarei lá conversando com você no nosso Instagram. E o nosso podcast está chegando ao final de uma história que vale ouro. E vem com a gente porque chama que é Show!